O homem foi criado por Deus. Mas um dia o homem desobedeceu a ordem e então veio o pecado. O pecado gerou a morte e toda sorte de males. O homem vive debaixo do jugo do pecado, sofre neste mundo. Mas o que faz Deus diante dessa situação? Será que ele é indiferente? Será que ele deixa os seres humanos nos sofrimentos e fica lá em cima assistindo tudo sem ao menos fazer alguma coisa? É o que você precisa saber. Enquanto você não sabe quem é Deus, você não pode usufruir das suas grandezas. Aprenda isso e muito mais na série Quem é Deus? Quem é você? Quem é Deus e quem é você? Por quê? Deus Pai ama seu Filho Jesus. O que ele faz que seu Pai lhe agrada? Porque nós, seres humanos, somos imperfeitos, nós sabemos disso, mas também podemos usar a nossa fé para agradar ao nosso Pai, que é Deus. Vamos saber então o que Jesus faz que agrada ao seu Pai. Jesus disse assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Jesus está falando aqui que havia e que há ovelhas que ainda não fazem parte deste aprisco que ele é pastor delas. Mas ele vai agregar essas ovelhas ao seu pasto, ao seu aprisco, e elas ouvirão a voz dele, e haverá um rebanho e um pastor. Jesus diz, continua falando, por isso o Pai me ama. O Pai ama Jesus porque ele agrega até mesmo aquelas ovelhas que ainda não estão no aprisco dele para o rebanho dele. Ele agrega eles. Ou seja, Jesus, ele não fica guardando, ele trabalha para isso. Que lindo, não é verdade? Muito lindo da parte de Deus, da parte do Senhor Jesus, em trabalhar para agregar mais ovelhas. E por quê? Porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Olha, Jesus está falando assim, meu Pai me ama porque eu agrego as ovelhas ao meu pasto e porque dou a minha vida para torná-la a tomá-la. Eu dou a minha vida por elas. Ninguém me tira de mim, ninguém tem autoridade de tirar de mim a minha vida. Não vão ser os religiosos, nem os políticos, mas eu de mim mesmo a dou. Sou eu que vou permitir e entregar-me por elas. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Olha, por que Jesus era amado do seu Pai? Porque ele, por sua própria vontade, por sua própria decisão, entregou a sua vida por amor a nós. Você talvez nunca se sentiu amada por ninguém, mas Jesus o amou. Jesus deu a vida antes mesmo que você sequer pensasse nele. Ele deu a vida por você. Mas você vai passar a ser ovelha dele a partir do momento que você ouve a voz dele. Então, você não é agregada ao pasto dele enquanto você resiste à voz dele. Jesus disse isso e com certeza isso não agradou aos ouvintes, porque ele é decidido a dar e a pagar pelas consequências dessa entrega a pessoas que estão escravizadas, como nós
que éramos escravos do pecado. Jesus comprou a nossa alma, a nossa vida. Agora, a decisão é de cada um aceitar a sua voz e obedecê-la. Bem, vamos a uma trilha musical e pense, será que você atende a voz dele? Você é ovelha dele? Pois é, se você ainda não é, basta você ouvir a sua voz, aceitar a sua voz e considerá-lo como seu pastor, seu bom pastor. Não considerá-lo como mau pastor. E quando você tem uma fé definida, você sabe para onde você vai, você sabe quem você é e você sabe para onde você vai. Você sabe quem você é porque você sabe da onde Jesus te tirou, do trabalho que Ele tem feito na sua própria vida, ainda continua trabalhando em você. E você sabe também para onde vai. Você sabe. Você sabe porque você olha para o seu alvo. E por isso você é definido na sua fé. Jesus, obviamente, com a sua definição em dar a sua vida para resgatar a outras pessoas do inferno, da morte eterna, isso trouxe, então, uma discussão, uma divisão entre os judeus. Como está escrito, tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. Quais palavras? Que ninguém me tira de mim, ninguém vai tirar minha vida por si próprio, mas eu de mim mesmo a dou. Eu estou colocando como oferta viva a minha vida em prol dessas almas. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Então, essas palavras causaram divisão entre os judeus. E muitos deles diziam, tem demônio, está fora de si. Por que o ouvis? Diziam os outros. Estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Uns raciocinavam. E aí, em Jerusalém, havia a festa da dedicação e era inverno. No meio da festa, Jesus definido. Você sabe, quando você está numa festa, todo mundo quer, sabe, ser agradável, quer se incluir ali naquela sociedade, naquele grupo de pessoas, mas Jesus não estava ali de perna para o ar, não estava ali, ele estava ali definido com o seu objetivo. Esse é o amor verdadeiro, definido, e olha para o seu alvo. Obrigada, Senhor Jesus, por essa força, por essa disposição, por essa entrega,
por mim, por nós.